Sejam bem-vindos, Goblins. Aqui é o Fong, com a mesma camiseta, porque a gente tá gravando na sequência e eu quero saber o que vai acontecer. Vocês querem também? Estamos aqui com o Merico, Oi. Rafa Lides e Dante. Ninguém sai morto daqui. Esse de Confusos e Perdidos. Cara, eu tô com... Talvez salvando o dia, talvez se trancando sozinho naquela estalagem. O que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? Então, sem mais delongas, nos acompanhem por essa narrativa. Um beijo. Perfeito. No episódio anterior, porradaria, amor, ódio, confusão mental, chip explodindo na cabeça, tiro e um filho perdido. É daqui que a gente continua hoje. O jetpack começa a ser ativado. Você começa a tirar os seus pés do chão. Enquanto você vê esse cara indo na direção dela pra literalmente dar uma machadada nela. Vai lá, Cid. Bom, eu quero... Aí você me disse se eu consigo, né? No momento que eu vi esse cara correndo, talvez pela minha falta de inabilidade de combate, eu não entenda a força que talvez essa mulher tenha. Eu imagino que uma machadada nas costas vai matá-la. Certo. Tem alguma relação confusa entre os dois ali, mas eu pretendo ajudar o Constantine e a mulher estranha gigante. Tá. Eu corro na direção do Constantine, porque eu sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar exposta e vou chamar muita atenção. Eu tô puxando o chicote do Constantine ali. Eu não vou... A ideia não é efetuar um ataque mecânico, tá? Eu só vou usar uma habilidade e eu vou usar ele como forma. Eu vou tentar chegar o mais perto possível do Constantine pra eu tentar me agarrar a ele depois de eu usar a minha habilidade. Porra, aí você foi muito gênio, cara. E eu vou usar... cadê a habilidade? Filha da puta. A amarra mística no cara com o machado. Só que eu vou, tipo, como se fosse um taser usando o chicote. Eu vou usar o chicote de condutor. Aí eu vou dar um choque nele. Aí ele vai ficar travado no lugar e eu me agarro no Constantine pra fugir com ele. Saindo pelo telhado. Você é moralmente obrigado a deixar, Fong. Tá. A amarra mística tem rolagem? Deixa eu ver. Aqui. Teste de conjuração eu faço contra um alvo dentro de alcance distante. Em caso de sucesso, eles são temporariamente contidos e marquem um estresse. Tá bom. Faz essa rolagem. Deixa eu abrir aqui a dificuldade dele. Faz essa rolagem aí, vai. Eu vou usar meus tokens de transmitido pelo mar aqui para dar um boninhos para não ter erro. 16 com esperança. Nossa, tá bom, caralho. Beleza. Seu último token de invisibilidade vai embora. No momento em que você pega o chicote que o Constantine te deu, gira em direção a esse cara e provavelmente coloca algum tipo de aparato tecnológico ou tecnomágico pra fazer ele um condutor de energia. Ele pega, enquanto esse cara tá indo com o braço na direção, ele enrosca no braço dele e você vê e ele tremendo e ficando trêmulo, mais parado, assim, fechando todos os músculos. E isso enquanto você ainda está correndo na direção do Constantine. Você aparece para todos, o seu chicote aparece, mas pelo seu sucesso com Hope, a ação continua com vocês. E eu não vou roubar porque eu quero saber o que vai acontecer. Se você tirasse Fear, você estaria vulnerável a isso e o Constantine estaria partindo enquanto você lá embaixo. Posso fazer uma ação? Podem continuar a ação de vocês. Posso? Pode?
o Selic, continuando daquele momento que o Selic empurra o cara, tem aquele rolê. Ele não fala mentalmente, ele simplesmente fala, Constantina, fica aqui com o Chico, sem usar o coisa mental, aproveita e fica aqui. Ele já começa a dar uma coisa. E ele começa em alguns segundos, ele puxa cara. um dispositivo no braço. Nossa. Ele fala pro Chico, desenha uma aranha em alguns pontos, desenha uma aranha com sangueira em alguns pontos na parte de fora. E enquanto ele fala isso, eu vou lá ajudar enquanto ele tá falando que vai voltar pro Constantin, um outro dispositivo na roupa dele, com uma luzinha acesa, que simbolizava que a tecnologia que mantinha a Constantina invisível estava ativa, se apaga. E quando se apaga, ele olha em volta e não vê a Constantina. Ele percebe que ele se dá conta que ela ficou. Ele. Droga! Ele joga o disfarce dele fora. E ele, por fora, sai voando, abre as asas e sai voando pra outra entrada da taverna. E falando mentalmente, cadê você? Mas, tipo, muito bravo. Aham. Tá. Ele não entrou, vocês não entraram pelo storage, que é o caminho mais curto, entre aspas. Sim. O Selic sabe que a outra porta tá parcialmente escondida pela fumaça. Então ele vai dar a volta no estabelecimento, se prostrar na porta, e da porta e ele ver vai o que tá ver rolando. Todo mundo através da fumaça, e ele vai estar com vantagem. Essa é a ação dele. Perfeito. Tá, essa é a ação dele. Eu vou gastar um Fear agora. Mas eu não vou roubar a ação. Vou te dizer como o Fear, né, o medo se projeta nessa narrativa. Você sabe disso. Que você não tem as informações que você precisa. Você lembra quando você tem a vaga lembrança da placa que diz que não permitem pestes, aranhas ou insetos. Você também lembra da fala que você disse pro Constantin. Fala essa que é algo no tipo, o que a gente pode fazer agora é queimar tudo isso, é ver eles queimando. Mas você também sabe que você não tem todas as informações que você precisa. E essas informações estão com Constantina. Eu vou dizer, com esse Fear que eu gastei, que você está em uma situação de vulnerabilidade. Você está vulnerável. Tá bom. O kill disso é até você ter certeza de que Constantina, com as informações, o ponto não é ela, o ponto são as informações ligado a ela. Que Constantina, com essas informações, está em segurança. E esse é o seu desespero. Tá. Enquanto você dá a volta. Pode fazer esse teste de agilidade. Tá bom. Pra dar a volta. Parte do rolê da placa é o motivo pelo qual o Selic joga fora o disfarce de Elias. E parte do motivo pelo qual ele fala pro Chico desenhar uma aranha em volta do lugar com o sangue do cara. Como se tudo isso não fosse uma coisa de um espião, do Elias, uma traição, uma coisa. Simplesmente tivesse sido aracnurins revoltados com a taverna, com o pessoal da taverna, e entraram e queimaram um lugar. É isso que tem na cabeça do Selic. Em momento algum, ele tá com foco de proteger os dois. Os dois. Mas em momento algum, ele quer colocar a FPE e tudo que eles já fizeram em risco. Então, ele ainda tá no rolê de isso aqui não pode sair como se tivesse sido uma coisa da FPE. E é por isso que ele fala isso pro Chico. Desenha uma aranha. E ele vai dropar, e ele é um aracnurim, e ele vai entrar lá como se fosse um revoltado do lugar que já tivesse sido
ferrado no lugar por causa disso. Eu vou fazer minha rolagem de agility. Faça a sua rolagem de agility, mas me fale uma coisa também. Ah. Com essa narrativa que você me fez, eu só quero que você me confirme. Uhum. Você não pretende que ninguém que esteja lá dentro saia vivo, além, obviamente, das pessoas que precisam sair vivas. É isso? É isso. Tá. O Celic fez a escolha dele no momento em que a Constantina não está ali. Ele precisa Nossa, tirar ela tá bom. daqui, mas ele precisa tirar ela daqui. Não necessariamente ele. Tá, É, tá. Eu Tá. acredito que eu falhei no teste. Que eu tirei 9 Ok. com medo. Nossa. Tá. Você faz a sua viagem aérea para dar a volta e você faz essa questão das pessoas verem um Arachnurian voando no meio da região em que fica o Mercado Negro, no centro de uma estalagem onde aqueles que moram em volta, aqueles que frequentam, sabem que é uma estalagem que não permite e não gosta de Arachnurian. Mesmo que seja uma estalagem em Aurélia, que em teoria não tem problemas com Arachnurian. E você faz questão de que as pessoas que estão ao seu redor vejam esse Arachnurian voando e indo em direção à estalagem, à entrada principal da estalagem. Mas você esbarra em algumas coisas nesse voo. Você não é tão acostumado e as suas asas não estão tão desenvolvidas. Então, você não cumpre essa distância no espaço de tempo que você se propôs a cumprir. Você eventualmente vai chegar, mas você não chega agora. As pessoas, aquelas pessoas, 10, 12 pessoas que estavam tentando abrir a porta, se cansam de tentar abrir a porta. Algumas tentando arrebentar com o banco. E parte delas vai em direção aos caras que estão efetuando disparos para tudo quanto é lado, basicamente. Vocês veem. Você, Constantino, vê uma pessoa saindo da mortalha. Você tá segurando, né, indo na direção de segurar o Constantino. Uma pessoa saindo da mortalha e olhando. E de repente vendo um gigante esmagando essa mulher. Ele grita alguma coisa em Vorganaviano. O que ele tá gritando, Constantino, você não me disse o sobrenome dela. Mas eu diria que ele fala o sobrenome. Ele fala o título e o sobrenome. Então, é o mesmo título que o seu. É uma sargento também. Ele fala, sargento, vamos dizer, Sokolov, estou indo. E ele vai na direção do Constantin para machucar o Constantin. Essas pessoas que viram e também são de Vorganov se direcionam pro Constantin. Assim que ele cai e abraça para esmagar a Ana, eles miram no Constantin também, que está de costas para essas pessoas. Eu tenho 4 pessoas e eu tenho 4 trackers de ação. Então, os 4 vão ignorar aqueles 12 e ir diretamente na direção do Constantin, impedindo que a sargento deles seja esmagada, ou seja, morta. Constantin.
More adversaries. Todos eles têm Tem- visão dele por causa da cortina? Então, ele tá no meio, ele tá literalmente no centro da sala. A cortina, a única pessoa que tava pra dentro da cortina era um dos militares de Vorganov, que o que usava a espada, que ele passou e voltou já. E aí ele viu no centro da sala Constantin segurando Ana e Constantina começando a agarrar na armadura, nos pés, ou alguma coisa assim do Constantin. Bom, vamos lá. O cara faz a sua a movimentação dele na sua direção e ele vai te atacar com uma espada. 15 acerta, né? Uhum. Não é difícil de me acertar, não. Você vai tomar 6 de dano. Eu, Ele chega e os outros dois miram em você eu pelas queimo, suas costas. É eu uma queimo o espadada, meu tá? último slot de arma pra não tomar nada. Tá. Ok. Mais Você 3 vê. pra me bater, é isso? 2, eu tinha contado errado, tem um morto já. Os 12 caras mataram ele. Foi. No Shank. Os outros dois viram com a Vem. shotgun Bem no pai. na sua direção Nas e costas. um deles na Questia. Se não pifar meu jetpack, tá tudo bem. Pode me dar dano. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta, Merico. Você tá de costas. Minha Você montante aqui. estava vulnerável. Tá. Você diria que você está vulnerável agora? Com toda certeza, ainda mais de costas. Eu não perguntei se eles vão ganhar vantagem. Eu perguntei se você diria que você está sobre a condição vulnerável. Se você diria que aquele 10 confir para todas as memórias, você Não. ainda estaria. Não, porque eu já fiz um monte de merda por causa daquele 10. Já tá bom, já. Tá bom. Mas eu tô vulnerável porque eu tô de concordo. costas. Eu já rolei bastante esse 10 com medo Não. aí. Tudo bem. Eles vão atacar com vantagem, mas você não estar vulnerável é bom pra você. no Não, caso. não tô vulnerável. Tá bom. Então eles vão fazer 2 tiros na sua direção. Tirou um. Um 12 acerta, pelo menos. Acerta, acerta. Um cara Puta que olhou pariu, pra mim, fez assim e atirou, né? Atira. Assustou com os caras. Ele literalmente ele mira pra você e assusta. Tá usando bala de os efeito caras, moral. com os caras correndo pra pegar um banquinho e tentar arrebentar a porta dos fundos. E ele atira na direção deles. E erra também na direção deles. Contudo, o outro Acertou. acertou. Legal. Quanto que deu de dano? Eu vou tirolar o dano a hora. Hum. 16 de dano, Constantino. Beleza, eu tomo 2 de HP. Quanto que você tá? Tô bem ainda. Dá pra tomar mais uns 5 tiros desse aí. Sacanagem. É mesmo? Não, Tá dá pra tomar bom. mais uns 2 mas- tiros. Tá bom, eu vou gastar outro firo então, que eu quero mais uma sequência de round Não, agora. Então. não. Vai lá. Fiz todas as ações que eu poderia fazer aqui. É, Cara, pra não falar que eu vou rolar uma inteligência pra esses caras saberem que uma pessoa que estava invisível colocou porque eles vão ficar tentando destruir essa porra pra tentar salvar o cara, que o cara já tá levando facada do Chico Tripa há 15 horas. Não vai não. Os caras vão ficar lá, é burro, é tudo burro. É gangbang. Não Ah, tem ah, inteligência nessa hora. Você tem que ser muito inteligente pra ter inteligência nessa hora. A taverna explodindo, tiro comendo. Tipo, não, vamos arrebentar. Ariete. 1, 2. 1, 2. E os caras, pá! Exatamente. cara, Não pelo amor existe de Deus, né? inteligência nessa hora, cara. É só desespero. Deus, cara.
Só Concordo. desespero. Tem que O fazer um máximo roll que de pode adrenalina aí. acontecer é ele desistir. Inteligência, não. É. Exato, Não, exato. pode ser um roll de inteligência instinto, pra pô. desistir. Um roll de É, instinto. é que não tem, é outro tipo de rolagem, os adversaries, eles não têm Ah, as tá. mesmas características que vocês. Vai lá, a ação é de vocês. Me fala quando eu chego. Dá Não, pra, dá pra fugir aí? pretty much, eu e Cid já meio que já tá, Vai meter o pé, não é isso? é? Tá, o que eu vou pedir pra você, Merrico, O Cid se agarrou na minha armadura e a agarrou, gente vai embora. agarrou. Pra você fazer essa movimentação, que rolagem você acha que você tem que fazer? Com certeza força. Com certeza força, cara, não tem Com nem perigo. certeza, né? Que tem nem perigo, com certeza força. Você tem que guiar o negócio. Meu Deus, velho. Você está fazendo uma movimentação para além de far. Você realmente acha que é força? Ah, cara, porra. Ó, Beleza, vamos lá. vai, vou rolar minha agilidade, vamos lá. Por que que eu vou... Peraí. Por que que eu vou pedir essa agilidade? Você consegue se mover com ela. É com mais uma pessoa, William. Sem essa rolagem. Você tá se movendo com... E isso não tem na mecânica. Falando, você pode levar 3 pessoas, 4, 5, 10. Então eu vou te pedir uma rolagem de agility Tá bom. com desvantagem pra você conseguir organizar o seu Ah, jetpack. com que não é desvantagem, só- com desvantagem. Com desvantagem. Com desvantagem. Tá bom. Com desvantagem. Não, Pra você já se conseguir prepara aí organizar que o seu vai, ô jetpack. Constantino, você vai parar num lado, Não, Ana no outro e eu eu- vou morrer. Eu tenho como, Ó, eu tenho como e sair eu vou da dizer taverna, mais. mas eu tô E querendo... eu vou dizer mais. Tá bom, Se você, o grandíssimo problema é você falhar com Fear, tá bom, tá? tá bom. É Quer o saber quanto eu grandíssimo. Se rolei? você falar com Hope, é Quer saber quanto eu menos rolei? pior. Quero. 4 com medo. 4 com medo. Tá bom. Não tem nem perigo, pô. Uma rolagem dessa, bom. cara, com o meu personagem não dá. Não é isso aí. 4 com medo. Cara, por que você não usa as experiências que vocês têm? Você tá com Nenhuma 5 de das minhas, Hope. nenhuma das minhas 3 experiências tem a ver com isso. E eu ainda escolhi Porra, a coisa cara. mais sem braço que tem, que é o jetpack, e ele só vai. Não, cara. Mas tudo bem. Calma, é movimentação. Vamos lá, vamos nessa. O seu personagem tem o quê com o jetpack? É um fly, mecanicamente. Ele tem um fly, Isso. certo? Uhum. Nenhum diz que é um jetpack. A gente colocou como é um jetpack. Aham. Qualquer movimentação de distância melee pra far, você tem que fazer uma rolagem de agilidade. Independente do que você tem. Se você é um jetpack, você é uma Aham. asa. Aham. Meu É caso. isso que você tá fazendo. Beleza, Que tirei é o caso 4. do 4 Rafaelitos. com medo. 4. Então a Constantina me desequilibrou. Filha Exato. da Beleza. puta. E aí a gente caiu no chão, os 3. Cara, Eu fui pra um lado, a Ana pro outro e ela pro outro. Tá. tá bom, narra aí como que foi que isso aconteceu. Eu ia- É isso. Vai. Eu ia saltar pra sair com a Ana, aí eu senti um contrapeso num lado. Aham. Eu fui pra um lado, a Ana saiu do meu braço, a Constantina saiu pro outro lado. Caiu os 3 e eu Tá bati bom. na cabeça na parede. E eu vou rolar um dano aqui. Como é que eu rolo o dano de... Não, Não. isso aí não precisa, calma. Não, é sério, Não é sério, cara. É um jetpack. Ele não é gentil. Ele tem é uma turbina. Sim. Se eu errei o lado que eu ia, eu vou bater em alguma Não, coisa. você não errou o lado que você ia, você não conseguiu Então, mas se eu controlar desgovernei, eu vou pra algum lugar. Se eu vou pra algum lugar, eu vou bater isso em você algum vai pra lugar. algum Se eu vou bater em algum lugar, Sim. eu vou tomar o dano. Aí, Eu como é que eu diria, rolo? não, em vez de tomar o dano, eu diria que vocês estão vulneráveis. Só isso. Essa é Tá a bom, tudo facilidade bem. do Daggerheart. Eu tô Vocês caem no vulnerável, chão. então. blá, 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 blá. Vocês caem no chão, vocês estão vulnerável até vocês pedirem mais um action. Até vocês me darem mais eu tô um action. vulnerável e a ação é sua, porque eu tirei com medo. É. Então é isso. Então tá. deu errado. Ela Isso. caiu no chão, Deu eu fui errado. pra um lado, a Constantina pro outro. Só tem mais um action Tá, Constantina, você... no seu track. Oi? Mas você só tem um action no seu track. Além do Spear. Mas eu tenho 3 Tudo fear. bem, mas gaste. É. Se você quiser, gaste. Eu sei. Não, eu tô sabendo. Me leia o que faz exatamente o choque que você deu no cara, pra eu saber se eu já posso usar ele agora. Deixa eu achar a habilidade aqui novamente.
Amarra Bom, Mist. enquanto isso. Amarra Ah, Mist. vai. Em caso do sucesso, eles são temporariamente contidos e marquem um estresse. Se você mirar em uma criatura voadora, isso atrás para o chão antes de contê-la. O lance é o Tá. contido. Acho que ele fica travado numa posição. Quando você ganha condição restrito, contido, você não pode se mover até que essa condição seja resolvida. Mas você ainda pode realizar ações da sua posição atual. Tá. Eu vou ter que gastar também pra tirar essa condição. Tá, beleza. Ok, ok, ok. Então aqui. E um aqui. Estou com um Fear, tá? Esse cara tava tomando choque. Ele consegue mexer a mão. O chicote se desvencilha, ainda tá com você. Mas porque você foi para um lado ou porque você levantou voo, de alguma forma desenrosca da mão dele enquanto ele tá sacudindo e tremendo. Os caras que efetuaram os disparos, agora com você visível, Constantino, os caras que efetuaram os disparos no Constantin cai próximo do balcão, Uhum. enquanto a Ana cai um pouco mais pro centro. O real threat dessa sala, vocês me digam se eu tiver errado. Além de você, que só apareceu depois que fez ação, depois que deu o choque, os reais problemas são Constantino e Ana, certo? Se você. Se vocês concordam. Os caras que estavam na porta vão fazer um teste de agilidade, um teste para chegar até os caras que estão com a espingarda. Essa é uma ação. Um dos caras que está com a espingarda vai atirar na direção desses caras, depois deles terem desistido de. Enfim. E. Tem mais uma ação. E o cara que você deu o choque vai. Vai na direção do. Cara, é uma menina de 17 anos que aparece do nada dentro da estalagem. Esse cara. Cara, esse cara, por incrível que pareça, ele vai pra sua direção. Tá espantado com o que tá acontecendo. E ele se prostra na sua frente. Meio que tentando te proteger. Eu não vou usar a ação dele agora. Ele tá tentando te proteger. Ele iria atacar o Constantino. Mas ele tá meio que tentando te proteger, tentando entender o que tá acontecendo. Sem entender porra nenhuma, muita magia, muita tecnomagia sendo usada. E ele tá tentando ler a situação. Eu vou fazer os dois ataques com os caras da espingarda. Um deles vai atacar o Constantino. Então são essas as ações. 3, beleza. Os caras que estavam tentando abrir a porta, né, se cansam de tentar abrir a porta de tudo quanto é jeito. Viram com armas ainda em punho e vão em direção à saída, né? Talvez tentando dar a volta, mas até chegar na saída eles acham o cara da espingarda. E eles vão tentar atingir esse cara depois da corrida. Eles não chegam até esse cara e esse cara efetua um disparo contra eles. 10, não chega, né? 2, 9. Ele erra o disparo e esse é o último ataque. Constantino. Crítico. Esse foi. Por isso que eu nem perguntei nada. Esse foi. Quanto? Vamos ver aqui. Meu Deus, devolve essa ação, pelo amor de Deus. 3 é 4. Ele atirou em mim, é isso? Um deles atirou. Quanto que eu tomei? Você vai tomar. Você vai marcar um estresse. 5, 6, pouquinho. 12. 20. Meio 20 de dano? 20 de dano. Tá bom. Contando o crítico, tá?
Ele vira assim que você cai pra um lado, ele tá tentando achar a Ana, ele acha a Ana, acha você e bah, efetua um disparo em você. Cara, eu vou fazer uma coisa agora. Mas. Eu vou fazer uma coisa. A Ana tá caída no chão depois de ter tentado levantar voo com o Constantino. Ela sabe o que tá acontecendo, parcialmente, e ela lembra o que aconteceu. Algumas coisas do que aconteceu. Merrico, eu vou te dar a Ana como adversary. E você pode usar a mesma coisa que vocês estavam usando pro Chico, você pode usar pra Ana. Tá, beleza. Gastando Hope só o Merrico. Tá Só o bom. Merrico. Só o Merrico. E é isso. A ação é de vocês. O turno é de vocês. Alguém vai querer jogar? Ou eu jogo? ah, eu Quem, vou. quem vai fazer a coisa mais útil mais rápido? Eu vou soltar. Eu vou gastar uma esperança Tá. Uhum. e vou soltar uma. Eu vou tirar um pó da minha bolsa e vou colocar misturar com reagente e vou soltar um gás que vai cobrir a gente. Ali. Solta uma Tá, névoa. o que isso faz? Use uma ação para Me... gastar uma esperança e conjure uma névoa espessa e temporária que circunda uma área parada até um alcance muito próximo de sua localização atual. Todos dentro dela ficam ocultos para qualquer um fora da névoa. Tá, maravilha, maravilha. Como vocês estavam bem próximos, eu vou dizer que vocês ainda... Very close. perto. Very Very close. close. Very close. Eu vou dizer que vocês estão em very close ainda, bem próximos assim, mas caídos, espaçados, mas ainda dentro de 1,5 m, 3 metros de cada um. Então todos estão com desvantagem pra te atacar e você com vantagem pra atacar quem tá do lado de fora. É isso? Sim. Beleza. Ok, adicionei aqui o meu action no tracker. E, por último, para eu não. Eu sinto que ali eu tô em desvantagem. Eu vou fazer minha última ação. Deixa eu só. Eu vou fazer o teste, aí eu falo. O que aconteceu? Tá. Eu. Dentro do meu cinturão tem umas baterias ali e eu improvisei uma espécie de colete. Eu, Uhum. eu puxo tipo um cordão que ele começa tipo a Uhum. soltar um monte de faísca no cinturão e eu disparo como se Uhum. fosse um relâmpago em cima daquela primeira abertura que o Constantin abriu e tipo fico e paro lá em cima no teto. Tá, você literalmente usou um teleporte. Isso. Caralho, cara. Da hora. Tá bom, isso come ação? Come, mas Você vai eu ter tirei que, com esperança, tem que falar uma tá? rolagem? Foi uma rolagem. Eu tirei 21 com esperança no teste de conjuração. Caraca. Literalmente um clarão. Dentro dessa névoa, um clarão. Esse raio sobe até o teto. E você. É far? Até longe? Até muito distante. Deixa eu só. Muito distante. Numa boa. Numa boa. Você tá em cima do telhado. Tendo se teletransportado via raio. A Constantine já tinha feito isso antes. Me fala mais sobre essa tecnologia ou tecnomagia. É uma tese dela que ela estudava sobre transporte. Era um estudo baseado em comunicação, usar eletricidade para comunicação, e eu descobri que era possível transportar átomos através da eletricidade junto com o heliodix. E essa junção. Só que era só uma tese, eu nunca tinha usado. Então foi meio que situação de urgência ali. E eu pensei, eu sou um fardo aqui. É melhor eu arriscar do que ficar aqui sendo um fardo. Nossa, maravilhoso, Sim, cara. vamos ser sinceros, a gente não precisa mais do doutor lá, velho. Só levar Foda-se. Constantina, velho. Segue com Constantina. Segue com Constantina.
um gênio. Cara, você vê um clarão. Breve, do lado de fora, um breve clarão. Mas você não a vê, porque ela tá em cima do teto, tá, Selic? O Selic chegou A ação ainda é de na vocês, porta. cara. Posso? A porta tá aberta ou tá fechada? Pode. Só pra saber. A porta tá fechada. A porta tá fechada. Eu vou assumir que você vai deixar eu fazer isso sem uma ação. Vai, Selic vai vamos ver. bicar a porta pra dentro, Bica, brau. com a arma em punho. Assim que a porta abre, ele grita: Fogo nos racistas! E senta a bala. Atirando indiscriminadamente pra geral. Ratatata. Que delícia, cara. Eu vou Desde deixar. então, a Eu vou gente deixar. não tirou um short resting, então significa que o Selic ainda tem a esperança do ladinho. Ele tá encoberto pela sombra dele. É mesmo verdade. estando É invulnerável, verdade. Ele dá sneak attack. Caralho. Nossa, cara. Em quem que você vai atirar? Só me diga em quem que você vai atirar. Primeiramente, o Nossa, Selic que vai- delícia. Ele abre a porta, tipo, na hora que ele abre, a fumaça já identifica, então, tipo, todos os inimigos, tipo, a fumaça meio que tava traqueando todo mundo, ainda é um computador, pro Selic, então ela deve estar traqueando todo mundo aonde eles estão. Então, assim que o Selic abre a porta e ele, no rolê de, ele tá encenando, mas ele tem visão de todo mundo ali dentro, tirando provavelmente a fumaça, mas ele deve saber que o Constantin e a coisa estão ali porque a fumaça deve estar indicando ao último lugar onde eles estavam. Ele vai tentar atirar em quem for o maior threat, o maior inimigo, Cara, o maior tem 12 perigo. pessoas vindo na sua direção, mas pra atacar 2 caras que estão do seu lado, e tem 2 caras que estão do seu lado. Um tava atirando na direção da fumaça, e o outro tá atirando na direção das 12 pessoas. Quem o Selic iria identificar como o maior inimigo, o maior... Não sei, o você melhor que me diz, perigo 12 para pessoas ele, mas correndo o com- maior perigo para o Constantin e a Constantina. Ele imagina que eles estejam todos no mesmo lugar. Tem alguém indo em direção a eles? Não, Então ele vai nesse atacar os momento dois não. caras Você vindo não pra sabe, eles. Selic não sabe isso, mas tem alguém com eles dentro da Sim, fumaça. sim, é isso. Ele vai atacar então. Não tem ninguém mirando neles na fumaça. Não, Então o Selic vai atacar. tem um cara mirando na fumaça. Tem um cara mirando na Então é fumaça. nesse cara que o Selic vai Uau. atacar. Tá. Ah, Tá bom. Nossa, cara. Vai. Vai. mais vantagem, né? Tá certo. Entendi. Vantagem. Mais vantagem. Só vantagem. Eu imagino que eu acertei, mas tô com medo. 28. Acertou legal. Acertou legal. Que E eu vou gastar seu medo agora. mais... Não vou escrever não. Vou gastar seu medo agora. Não, pera. Puta, não 28. consegui Me jogar, dá né? esse dano. Oi? Não consegui jogar, né? Pois é. Pera aí. Quer que eu dou É, dano? amigos. Mas você tá oculto, pelo menos, né? Foi um prazer. Não. Calma. Calma. Tu vai ver que foi um prazer depois. Só Vai. quero Cadê puxar o minha dano? espada Cadê o primeiro. dano? Antes de morrer. Morrer com a espada na mão. Cadê o dano? Cadê o dano? 8 O que mais acontece 12, é o seguinte. 20 de dano ao todo. Tá bom. 20 de dano. Porra, é Bom dano, hein? Bom dano. Palitos, Eu. escreve pra mim. Descrevo, acabei com o cara? Uhum. Ele grita, ele entra, bate na porta, grita fogo nos racistas e ele começa a disparar, tipo, várias balas como se ele estivesse atirando a esmo sem atirar em ninguém. Mas ele tá fazendo Aham. isso centrado. Então ele atira umas 2, 3 balas em ninguém, aí ele mira certinho tuf, e continua atirando em outros lugares. Então, tipo, é como É se literalmente desse um o cara que tá do seu lado, ele vira pro lado, pá! E continua. Pá, pá, É pá, isso. pá, pá, pá. É um tiro. Fechou. Ele não quer que seja um tiro limpo. Então ele pega um tiro
tipo, na parte do pescoço do cara, não o comum do Celic, onde é limpa, tipo. Sim. Ele deu um dano que não matou Messi. o cara, mas vai deixar o cara no chão sofrendo de dor por alguns segundos antes de realmente ir pro saco. E ele continua atirando. O seu Fear eu vou usar agora e é o seguinte. Você ouve uma explosão. Você não vê. Mas vocês sabem que a explosão tá vindo dos fundos, a parte da porta. E vocês ouvem a voz do Chico chamando por Tina. Tina, cadê tu? Vamos sair daqui que isso aqui vai explodir. Ele literalmente fez ele tentou abrir a porta, fez um buraco na parede pela outra entrada. Essa porra no porque ar. não conseguiu abrir a porra da porta. Então ele tá no fundo, vocês não estão vendo ele, mas ele tá no recinto. Se vocês quiserem utilizar o Francisco também, vocês podem. O problema do Fear que eu gastei é que ele provavelmente gastou todas as granadas dele fazendo alguma coisa com o Deluca. É isso. Caralho. Fez ele engolir de granada. E não vai ser bonito. Não vai ser bonito. Dele, uma na boca. É isso. Bom, usar as minhas ações, né? Eu tenho 2 só e um Fear. Um tiro na direção da porta. Claro, o cara acabou de cair do meu lado. Um tiro na direção da porta. E o cara que tá dentro do Shroud com vocês vai atacar vocês. É a única coisa que eu posso fazer. O outro cara continua tentando te defender, Tina. Ele não sabe o que tá acontecendo e agora ele não tá vendo. Eu tô lá no telhado agora. É verdade. É verdade. Mas do cara Viajei. não necessariamente sabe. Exatamente. Ele não viu, ele tava de costas pra você. Ele tá. Quem tá dentro enxerga? Quem tá lá dentro enxerga, né? Quem tá dentro. Todos dentro dela ficam ocultos pra qualquer um fora da Deixa. Os caras não tá enxergando porra nenhuma. Que se foda. Falitos, sua vez. Quer fazer Eu alguma queria montação, jogar. Merico? Tá bom. Peraí. 13, Rafalitos. 13 pra te acertar. A minha Karma. coitada? Não, 13 não. Ele tá com desvantagem. 10. Não acerta, cara. Vira com a arma. Ele acerta dos lados da porta. Se ele que tá aqui, ó. Tá. Tranquilão. Tá bom. É vocês. Ao Zero perceber que eu ações. tinha Nenhum sido Fear. desestabilizado pela Tina e vi que ela fez a fumaça que ela viu e ela subiu, eu vi que ela tá em relativa segurança. Aham. A Ana tá do meu lado, certo? A gente Tá dentro próxima da de fumaça. você, exato. Ela tá tentando pegar a arma dela de novo. Tá, Engatilhar a arma dela. o meu jetpack, ele é parte da minha armadura ou você acha que ele é removível e eu posso dar pra ela? Você me diga. Tá bom, ele é Você removível, me eu diga. posso dar pra ela. Beleza, eu vou tirar meu jetpack, vou colocar nela, vou Certo. gastar um hope pra ela, Certo. pra eu ativar a ação dela e vou dizer, vai. E eu digo pra ela o lugar onde a gente ia se encontrar. Se encontrar. Não sei qual é, mas eu digo agora pra ela, não sei, sei lá, praça, Aham. não sei o que lá, o esgoto Tá. do lado do não sei o que. Vai agora. Tá. A partir do momento que ela falou, cadê meu filho, pra mim ela voltou e eu Tá. assumi que ela voltou Tá e eu bom, voltei tá bom, também. tá bom. Então agora tudo mudou. Ok. Pra Ok. mim, eu falo isso, vai, aponto pro buraco onde a Constantina tá. E eu falo, leva Tem- ela. Tem 20 anos que ela não te vê. Tá? Ah. Eu vou pedir uma rolagem de presença. Se você passar, não vai ser baixa. Se você passar, ela vai fazer o que você pediu. Mas tem 20 anos que ela não te vê. Tem um cara falando que vai explodir tudo. Ela Tem é tiro eu comendo. posso considerar que ela é hostil? Você consideraria que ela é hostil? Não. Você quer fazer. Então. Então eu vou gastar um hope, Aham, vou usar aham, minha experiência de diplomata
Vou rolar a presença com essa experiência a mais. Que delícia, cara. Tá, eu vou te falar o que você tem que bater. Eu tirei. É Quer que eu fale quanto eu tirei? 16, tá? Eu tirei 23 com esperança. Tá. Ai, que delícia, cara. O que E que você fala pra agora, ela? eu falo, vai, amor, vai. Vai até a praça, sei lá, qualquer X. coisa. Pega ela, aquela menina merece a nossa proteção. Leva ela, eu te encontro lá. Vou tirar minha espada. E vou fazer Tá. outra ação. Pera. Tá bom. Eu já virei, Tá ela é uma soldado. Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela estica a mão, ela larga a arma, estica a mão na sua direção, tentando um toque em você, e ela vai fazer o que você pediu. E ela tenta te tocar a mão, o rosto. Ela encosta em você e eu quero, Nerico, que você me fale agora o nome que ela fala. Porque ela diz, olha pra você, meneia com a cabeça, diz: tá bom, só que a gente se vê. Sabendo que talvez não. E ela diz: é uma menina. O nome dela é... Qual é o nome? Puta, eu tinha pensado no nome de menino, caralho. Pera aí, deixa eu pesquisar. É... Puta, caralho, aí você me pegou. Calma aí. Eu tinha pensado no nome de menina. É Kira. Kira. É Kira. Kira, que você não tem a noção das feições, que agora deve ter em torno de uns 20 anos, Meu Deus, é verdade, cara. e que... Eu nunca vi ela. Não. E ela viu ela pouquíssimo antes de ser afastada da Meu filha. Deus do céu, velho. Ela Eu nomeou vou um matar bebê todo mundo nessa taverna agora, cara. e ela ativa o jetpack. Ela sabe como funciona isso. É uma tecnologia antiga. Ela meneia com a cabeça, Sargento Sock, e vai na direção da... Você gastou um roubo, eu não vou fazer essa rolagem pra ela. Ela começa a se retirar. E se Constantina permitir, ela vai tentar te tirar dali, Constantina. Não permite, não. A ação ainda é de vocês. O que vocês querem fazer? Eu vou fazer outra coisa Eu agora. estou avisando vocês agora, nesse momento, que eu estou com um countdown de ações. Tudo bem. Tá? Tudo bem. Eu vou fazer uma ação. Eu vou sair O do Shroud. final desse countdown, toda bandoleira de granadas do Chico vai explodir aquele lugar. Esse é o countdown. Eu só queria fazer uma ação, porque isso provavelmente ia engatilhar e ia gerar uma reação na Tina. Ela vai mandar uma mensagem pro Chico e vai mandar uma pro Celic. Não vou. Eu vou ser breve. Estou fora, saiam daí. Só está o Constantin dentro. Sai daí. Esse sai daí é pros dois também. Porque eu consegui ver Tá? ele chegando na taverna. O Celic também, né? Ou não? Ele tá fora do Viu? meu Você campo tava de Cara, invisível. eu diria que viu. Ele não te viu, porque Ele ele não te tá viu, mas você viu ele. embaixo, mas eu diria que você viu ele, porque você Sim. tá literalmente no teto da taverna. É só no específico em qual parte eu tô fora. Mas eu falo que eu tô Tá. fora. Tá bom. Ok, vai lá. Posso jogar? Você vai jogar, sério? Merico, posso fazer uma pergunta antes? Quantos caras tem na Pode. taverna e o quão perto eles estão um do outro? A gente já matou alguns, né? Tem Exato. quantos aí sobrando? Me responde isso, Fonte. O Celic tá vendo todo mundo de onde ele tá. Quantos caras e o quão perto eles estão um do outro? Então, relativamente perto. O que você quer saber exatamente? Qual Me pergunta, eu te distância eles respondo. estão de um do outro? Ou se tem pelo menos algum bolinho very Tem. close range um do outro? Tem, o bolinho que tá do seu lado. O bolinho que está em praticamente em melee, eles estão em very close com você.
é um cara que tava atirando em você, mas que tá ofuscado pelo Shroud, e o outro que acabou de chegar neles. Então, você tá very close com um que tá atirando em você, mas esse tá em very close com você e com os outros. Quanto... Enquanto você tá close com Tá. esse bolinho de 12 pessoas. Tá bom, deixa eu falar um negócio aqui rápido. Ele pergunta, da onde ele tá, ele pergunta: Chico, quanto tempo? Se eu ouvir ele respondendo, é pouco. Deixa eu Que fazer a resposta minha ação de é a bosta seguinte. do Chico, Deixa eu cara. fazer a ação. Ai, Porra, meu Deus. Chico. Não é muito tempo, Caralho, Chico, não. cara. Girou o O negócio, Celic- tá tec, 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 tec. O Celic vai se posicionar pra entrar, pra ficar em um... Peraí, só deixa eu deixar um negócio claro. Vocês sabem que a narrativa do Chico tá com vocês, né? Sim. Só isso. Eu não vou usar a ação dele. A ação dele fora da brigaiada, beleza. Ó, Enquanto ele tá com vocês, é vocês, tá? Só pra presta dizer. atenção aqui. Os caras estão Tá, vai lá. vindo... Estão perto da porta pra chegar perto do Celic, certo? O Celic vai entrar de um jeito em que os caras ainda estão pertíssimo da porta, mas ele vai se colocar em very close range do máximo de pessoas que tem ali. Certo? Eu vou usar uma habilidade nova que o Celic tem, chamada Shadowbind. Tá. Eu tirei 18 com esperança. Lembre-se disso. O que acontece é... O Celic joga uma granada no chão da onde ele tá. Essa granada estoura. E, tipo, preenche o chão com uma gosma que parece uma teia. Prendendo todo mundo que não passar nesse teste. Tá bom. Nesse very close. Qual que é o teste? 18. Nossa. 18 de? Hã? De agility? Agility? A dificuldade 18. É um spellcast. Dificuldade contra as 18. pessoas. Todo mundo. Todo mundo. As Geral. pessoas ficam presas no Absolutamente todo chão mundo. onde eles estão. Ele entra correndo. Gasta Sabe, e aí, pai, se você me permitir, eu uma já aranha, gasto cara, um uma aranha. roubo pro Chico. Tipo, Tá? continua pelos fundos. E, tipo, dá, tipo, 2 tapinhas nas costas do... Pelos fundos? De Ele onde... vai sair por onde vai começar as explosões? Exato, porque o Celic travou todo mundo na porta do lugar. Então, tipo... Na porta. Pra sair de lá, vai tá. ter que se embranhar com os caras que estão presos Tá na bom. porta. Então, simplesmente Tá o Celic bom, vai tá bom. empurrando todo mundo. Dá 2 tapinhas na coisa do Constantine voando, tipo, vamos, já empurrando o Constantine. E eu gasto uma experiência, ó. Uma hope pra ativar Hope o Chico. Pro Chico vazar. Vaza. Tá. Ainda com vocês a ação. Você mandou Fear ou Hope? Hope? Ainda é vocês a ação. O que vocês querem fazer? Deixa eu perguntar qual que é a situação. Os caras estão próximos, presos nessa teia do Celic. Do Celic. E o Celic e o Tem Constantine. um cara dentro da sua mortalha, lá pro meio do salão. Uhum. O Constantine tá nessa mortalha também, no meio do salão. E tem um outro cara que tava tentando agredir o Constantine ativamente, tentando agredir ele no meio do salão também, dentro dessa mortalha. Uhum. Fora isso, cadeira voando pra um lado, gente correndo, gente tentando sair pela porta, quebrando a janela e pulando, tentando fugir pela... Assim, caos e algazarra total. Mas Posso o fazer? Celic chegou até o Constantine? Ou foi eu que entendi errado? Ele fez a movimentação pra chegar. Ele usou e fez a movimentação pra chegar na parte de neblina que você deixou. Deixa eu perguntar. Essa galera que tá presa na teia, elas perdem, rolagem de reação, por exemplo? Eles estão restrained. Estão em condição restraint. Então eu quero fazer um ataque.
O Fong. Faz um ataque, faz um ataque. Nessa não, galera não da é. teia. Eles estão próximos, né? Um do outro, muito próximos, né? Eles vão morrer na explosão. Estão bem próximos. Eles vão morrer na explosão, né? Tá. Essa O é a ideia Chico do não Célico quer deixar esse prender lugar. todo mundo. É. Entendi. Só que assim, tem gente pulando pra fora e o caralho. Tem gente tentando escapar. O que tá acontecendo, não tá sabendo. Gente que não É verdade. necessariamente tem culpa. E tem alguém Se bem tentando... que vocês estão no black market, né? Todo mundo tem alguma Ninguém tá culpa em puro, algum ninguém grau tá se puro, tá aí. Ninguém ninguém tá tá purinho. Exato. Beleza. Tem alguém tentando atacar o... Bom, eu vou liberar ação pra vocês agirem, vai. Você acha que vocês conseguem agir melhor? Vamos fazer assim? Eu vou tirar o Action Tracker, porque literalmente não tem mais nada que eu possa fazer. Eu tenho um Fear e uma ação. Não tem mais nada que eu possa fazer. E vocês estão em maior número. Ponto. Certo? Eu quero que em consenso vocês narrem o que vai acontecer. O Chico tá saindo, efetivamente ele usou a ação dele. Ele tá saindo pela porta dos fundos. O Célico. E ele vai efetivamente sair, mas ele quer explodir o local inteiro. A ideia dele é essa. O Celic continua Ou grande parte empurrando eles, tipo, vai indo, e o Celic continua gritando fogo nos racistas e atirando ainda a E esmo, atirando pra- e de vez em quando sabendo, tipo, aquele ali eu vou, tipo, principalmente mirando os que estão tentando sair, ele vai atirando pra todos os lados, aquele ali vai conseguir sair, tal, toma um, toma outro. Tá. Ele vai cutucando o Constantino pro Constantino fazer a Não, mesma coisa, de, tipo, vai abrindo, se você for, vai abrindo. Tá. Vocês teriam espaço para ações para sair. Eu quero saber o que acontece. Podem me narrar o que acontece. Sai todo mundo? Não sai todo mundo? O countdown ainda tinha bastante. Relativamente. Vocês tinham 3 ações ainda. O Celic se certifica que ninguém saia. Mas que pessoas ainda morram na explosão. Que ninguém saia, ele inclusive. Não. Ninguém dos caras. Os 3 vão sair. Ninguém dos caras. Os 3 vão sair. E Os ele três vão falando sair. com a Constantina, tipo, ele tá ali garantindo que a Constantina vai sair também. É o principal pra Mesmo ele. que a pessoa saia, ele quebra a janela, bota a arma pra fora e pá! É isso. Tá, entendi. Constantin, Sokolov, o gigante, a ponte. O que você vai fazer sendo que você está sem o seu jetpack? E você não é uma pessoa muito ágil. Eu vou ver que o Celic passou por mim e tá saindo. Uhum. Vou olhar em volta, vou olhar pra cima pra ver se ela saiu. Aham, ela saiu. Agora eu sei o nome da minha filha. Aham. Eu Kira. vou até o bar. Eu vou tirar minha montante, vou deixar do lado da mesinha, encostada. Eu vou pegar o primeiro copo que tiver ali, primeira garrafa, vou jogar dentro do copo. Garrafa quebrada, mas ainda com líquido. Eu vou sentar na cadeira, vou cuspir um gobe de sangue no chão. Eu tô todo fudido, eu tenho um pouquinho de HP só. E vou virar o copo e vou esperar. Tá. Esperar a explosão? Não, o Celic não vai. Não. Fodendo. O Celic tá te empurrando pra fora. Falei antes. Você falou, vamos, não sei o tô que, nessa, não sei o que vai. lá, não sei o que lá. Tina não desativou a névoa em momento algum. Então você tá gritando palavras de ordem pra Constantin. Você sabe, imagina que ele esteja naquele vucu-vucu. Ele sabe exatamente onde ele tá. Então ele levanta, se direciona pro bar. balcão, pro bar, e faz exatamente isso. O pessoal brigando, o pessoal se empurrando, o pessoal tentando entender o que tá acontecendo. Ele não responde, não fala nada, mas você fez o seu rolê de gritar palavras pra, porra, vamos, vai pra lá, vai pra cá, não sei o que. Como vocês resolvem esse impasse entre players? Eu consigo ver dentro da névoa, suponho, ou não?
Ou não, né? Não faria muito sentido. Não sei. O Mas que você diria? eu diria que Você de fora. talvez para ele sair e pegar um drink, ele tem que sair da névoa para ele ter acesso às coisas. Ela, ela tá bem próxima ao bar, ao balcão. Daria pra ele só sentar no balcão e pegar um drink, alguma coisa que já tá ali. Eu consigo ver que ele tá demorando mais que o normal, né? Do que. Sim, eles estão. Tá. Eu desativo a névoa ali para Tá? tentar entender a situação. Eu expondo ele ao perigo ali, mas eu quero entender o que tá acontecendo. Tá. Se eu conseguir, eu queria entender que ele tá tipo desistiu. Não sei por que ele desistiu, mas eu quero entender que ele desistiu, entendeu? E sentou no Tá, eu bar. não vou pedir. Eu não vou pedir uma rolagem. Me explica o que tá acontecendo na cabeça do Sokolov, Merrico. Ao mesmo tempo que você, Constantina, e você, Célia, que vem, ele sentado no bar, ao lado dele, a menos de meio metro, tem um cara tentando proteger alguma coisa que já não está mais ali. E à frente desse cara tem um outro maluco com a espada que estava tentando atingir o que seria Constantin no meio dessa névoa. Esses dois caras se olham e eles viram e veem o Constantin já meio que escorado assim, se servindo um drink. E aí sim, pode escrever o que eles veem, Merrico. Se ele desistiu, será que ele desistiu? Será que o quê? Vocês veem que ele tá cansado. Ele tá muito cansado. Você me É como permite? se tivesse 10 anos de. Quantos anos eu tô lá na FPE? 20 anos. Como se 20 anos tivessem caído nele que nem uma marreta de uma vez, assim. Buf. E como se ele tivesse todos os companheiros que ele perdeu e tudo que ele viveu, tivesse agora ele tivesse processado tudo e meio que ele sentiu aquilo que os veteranos sentem quando se aposentam das Forças Armadas e relembram as coisas e tal. Ele começa ele meio que tá só cansado e o corpo dele tá todo fudido e o sangue caindo. E ele cumpriu a missão. Vocês veem um soldado que cumpriu a missão dele e só quer ficar em paz agora, só quer ficar quieto. Ong, você me Tá. permite uma Eu queria rolagem fazer um. ou Tá. uma Eu vou. E eu Vai. te mandei uma mensagem no WhatsApp Phone. Eu gostaria Mas que eu vou você me fazer uma permitisse. Vou na. deixar o Cid fazer e eu pedir que você me permita fazer uma ação enquanto as bombas começam a explodir. Tipo assim, segundos antes das Tá, bombas começarem tá. a explodir. Vai, Cid. Ok. Ok. Ela é reação. Ela usa. Aham. Ela vai usar um truque de prestidigitação ali. É inofensivo, mas ela vai meio que vocalizar um pouco a voz pra aumentar a intensidade e, tipo, reverberar todo no salão. Quem não me viu vai me ver agora e vai saber que eu tô lá no telhado. Ela vai se agachar um pouco, ela tá com o rifle na mão, mas ela vai gritar pra dentro do salão. Porra, soldado! Vai largar a missão agora? Pega a porra da sua arma! A missão não acabou ainda! Levanta, Ponte! Levanta! Caralho, usando meus truques Ah, contra mim, cara. cara! Eu ia usar Cara, algo eu tenho muito que rolar alguma similar, coisa. cara. O que eu rolo pra saber qual é o efeito, Afonso? Cara, é a. Porra, cara. Sanidade? É a Constantina. Nossa, cara. É, Nossa. cara. Honrando Não, seu eu não vou nome. pedir. Eu não vou pedir rolagem. Roleplay aí, depois numa dessa. A menina de 17 anos que. Nossa, para. Vocês viveram tudo que eu vivi. Roleplay, eu não sei de nada. Vou dar mais um tique aqui. Porra, que isso? Tá maluco. Você faz isso e milagrosamente você consegue ver por entre a névoa. Ela dissipou a névoa. Ah, ela dissipou a névoa. Você consegue Dissipou. ver Por isso que ela tá a vendo. expressão do Constantin. Você tem um instinto de que ele tem mais uma carta na manga. Esse cara realmente parece ser cheio de surpresas.
Você fala isso e ele olha na direção onde tá o teto e você vê na expressão no rosto dele que não é uma expressão de desistência. Esse cara não desiste. Esse cara não desiste. E ele não é uma expressão de desistência como você achou que era. Bom, então. Por essa você não esperava. Mas ele devolve um olhar de orgulho pra você. É tipo assim, o que ele quis te passar, você aprendeu. Bom, pra mim acabou ali. Minha personagem só tá tentando descer do telhado da forma mais segura e ir pro local seguro. Tá? Eu tenho uma Tá. gigante com É, asas do seu lado. A Constantina, Há meia hora a falando. Ana chegou até, vambora. Eu E literalmente, enquanto ela tava tipo meio que te puxando, você grita isso, você no braço dela, alçando o voo já, e você grita o que você acabou de gritar pro Constantin, e ele só vira com esse rosto pra você, e a última coisa que você vê antes dela retirar sua visão desse lugar é isso. Célia, que você? Eu ia fazer uma coisa que era muito parecida com o que a Constantina fez. Primeira coisa, a gente considera que o estado de vulnerável do Célic acaba porque a Constantina tá em segurança. Ele sabe que a Constantina tá em segurança, certo ou não? Essa é a minha pergunta. Você diria que sim? Ela tá com E ele viu o jetpack de... que a Ana pegou, apesar que ele não sabe quem é a Ana. Ele não sabe, etc. exatamente. Exato. Eu não sei se eu vou dizer essa. Ele ainda vê o Constantin lá dentro. Vê o Constantin lá dentro, sem o próprio jetpack. Ele deu eu quero saber. Coisa dele pra menina, né? Ele deu, você não sabe. Em off, ele deu. Você pode Exato, mandar não sabe se- não vou falar, não vou interromper. Deixa quieto. Se foi Ele vai pego. fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu vou pedir que você me permita. Primeiro, ele vai... Tina, cadê você? Ele não tinha visto que a Tina... A menos que agora ele vê que ela tá lá em cima e ele viu o que aconteceu, ele pergunta ele não tinha. o que raios está acontecendo na cabeça dela, ao mesmo tempo em que ele abre as asas dele e bate elas como se nunca antes bateu. Ele entra com tudo pela janela, vai até o Constantin, mete um tapão na cara do Constantin, lembra da missão. Mas o Constantin vai perceber que ele não tá falando da missão da FPE, ele não tá falando Ia voltar o tapa. Ele não tá justo. falando de nenhuma das missões que eles estão oficialmente dentro. Ele só tá falando pro Constantin, tipo, a missão agora não é FPE, ele não sabe do rolê dos filhos dele, mas ao mesmo tempo vai fazer essa ligação, imagino, pra dentro do Constantin. A missão ali naquele momento pra ele é sair dali vivo. E tipo... Você tá perto de mim, não tá? Ele gruda em você, te dá um tapa, mas não pra machucar o coisa. É mais pra, tipo, chamar sua atenção e olhar pra você, tipo... Que vocês se olham no olho e ele fala isso que... ele não te dá um tapa como vingança ou coisa. É tipo... Ele realmente te dá um tapa sorrindo do tipo... Lembra da missão, cuzão. E aí eles agarram em você e começam a voar de costa, puxando o Constantin pra fora. Digo mais. Eu vou gastar não termina o fear. episódio. Eu vou gastar um fear. Vai. Não termina o episódio, calma aí. Não, pelo amor de Deus. Pra adicionar uma narrativa. Eu achei que ia ser, digo mais. A Não. gente se vê. Olha, Você tinha terminado de dar um gole num copo semi-quebrado de uma garrafa semi-quebrada. Você leva um tapão com toda a força dele, que não é nada perto da sua, mas você se apoia. Se você se apoia nas suas coisas, né? E você encontra onde você apoiou, em um dos seus bolsos, ou bandoleiro, ou o que quer que seja, duas coisas você encosta imediatamente. Algo circular, pequeno, que você sabe exatamente o que é. É uma bússola. Do lado dessa bússola, outra coisa que você também pegou, que é uma espécie de, eu diria, um cantil com uma poção de estresse, mas que nesse caso, pela narrativa,
Eu vou dizer que é algum tipo de bebida élfica. Talvez rara, talvez ele tenha reposto a bebida que vocês tomaram juntos e dividiram um copo lá no cemitério. Ele tinha reposto no cantil dele. Por ele eu digo Lark. Então ele te dá o tapão e você encosta e você tem essas lembranças do Lark, enquanto naquele momento, prestes a explodir todo o local, as 3 pessoas que começaram estão lá também, presentes. Pode seguir com a narrativa de vocês. Sério que tá puxando Eu ele seguro pra você. da janela. Aí é com você. Eu seguro você pelo braço, olho na bolinha dos seus olhos aracnídeos. Uhum. E digo assim, o que você vê agora, eu não digo isso, né? Você vê na feição do Constantin, você ainda vê o soldado, teu companheiro de inteligência. E ele olha na bolha do teu olho e fala, eles precisam achar que eu morri. Vai. Sério que entende. Põe a arma do lado da cabeça dele, dá um tiro e sai voando. Mas, tipo, não pra acertar ele. Mas realmente colocando como se ele morreu. E sai voando de volta pela janela. No E que vai o atrás tiro da sai, Constantina. eu caio no chão e faço o que eu te Narra- falei que eu ia fazer. Só que você vai, além de fazer aquilo, você vai narrar pra mim o que acontece depois de uma rolagem sua, tá? Eu vou pedir uma rolagem de força. E eu quero que você fale não só pra mim, mas pra Rafalito, Cid e pros espectadores o que Constantino vai fazer. Mas Tem que faz a rolar o sua quê? rolagem de força antes. E adicione qualquer coisa que você puder. Eu vou adicionar o War Hero. Tá? Boa, boa, boa. Gastei um hope. Uhum. Deixa eu ver se Vai, mais mas alguma vai outra bem. coisa. Vai, mas vai bem. Por favor, meu rico. Finalmente você vai usar força pra escapar de um lugar. Finalmente. Finalmente. 21 com esperança. Adiciona a sua esperança e narra como isso aconteceu. Daquele jeitinho que você me perguntou. Quando você dá o tiro no Constantin ou perto dele, ele cai com a cabeça no chão, em cima da mesa. Para que os outros achem que isso aconteceu. Ele pega o cinturão que tem esses 2 itens que o Fong falou com uma das mãos. Com a outra mão, ele agarra a montante, ou uma parte da montante. Ele discretamente, mas na hora H, ele espera no último momento, dá um chute no chão. E começa a quebrar o chão embaixo de madeira. Para cair no porão exatamente embaixo de onde ele estava. Enquanto a taverna explode em cima dele. O início das explosões é espaçado. É como se ele tivesse amarrado de forma espaçada cada granada em todo o corredor até chegar na porta que está travada. A ideia dele era que essa porta estivesse aberta e ele chegasse com o restante pro meio da sala. Ele jogou o restante por outro buraco que ele fez. Ele sai pelos fundos, o Chico consegue se retirar. O que vocês não veem é a situação que o Deluca, como um porquinho, preso e amarrado, e a grande maçã em forma de granada que está enfiada na boca dele enquanto ele é ainda vivo. E ele está amarrado à própria corrente que puxa a abertura do portão. O Chico se retira, ele volta ao chão, as explosões começam espaçadas, e você usa as explosões, o início das explosões,
para começar a destruir o chão embaixo de você. Sem ter certeza, sem saber exatamente se ali tinha ou não. Com apenas um chute, fisicamente e metaforicamente. Verdade. De que talvez tivesse algo lá embaixo. Você rompe esse chão, esse assoalho, e consegue pular enquanto o Selic vê o início das explosões e o Constantin só caído em cima do balcão. Milagrosamente, vocês se retiram desse local e conseguem ir pro rendezvous. Eu quero primeiro, agora, que vocês me falem. Eu não vou pedir rolagem, não vou pedir nada. Vocês meio que conseguiram o que vocês queriam. Primeiro, o Selic causar o caos e destruição depois de conseguir as informações. A Constantina conseguiu as informações que vocês precisavam em relação ao Levi. Vocês não precisavam encontrar o Levi. Vocês sequer precisavam conseguir essas informações. Vocês já fizeram muito mais do que vocês precisavam. E Constantin, por um acaso do destino e boas rolagens e sorte, conseguiu encontrar a esposa e talvez a filha, tendo ignorado 20 anos de casamento com Dália e o seu filho Farid. Me narrem o que acontece depois disso, brevemente, e eu estou interessado em saber o que acontece com Constantino, o que ele vai fazer depois disso, mas estou interessado em saber o que acontece com Constantina também e Selic. Quer começar, Constantino, ou você termina? Pode falar. Constantina e Ana vão pro rendezvous, certo? Seguidas por Selic. Selic não leva o Chico. Para que parte de que isso tudo aconteça, o Chico tem que ficar como um dos tratantes que explodiu o bar. Então ele deixa o Chico. Meio que conversado, mas ele vai atrás da Constantina. Com certeza. Ele diz que vai cuidar dela. Assim que o Selic chega no ponto de encontro, eu vou perguntar se Ana e Constantina vão estar lá ou não. Sim. O Selic vai gastar um pequeno tempo vendo onde ele, ele não sabe quem é, então ele vai jogar a moeda na mão e perguntar se ele pode ou não confiar nela. É assim, rápido. Posso confiar em você? Ele não sabe quem ela é. Ela também não sabe quem você é. Fala, se a moeda... Se a moeda... Se ele, se ela tiver minimamente, beleza, pode confiar em mim agora, ou se ela, tiver realmente mentindo, etc., vai ser o que o Selic vai usar pra isso. Eu, de novo, pergunto. Posso ou não? Pode o quê? Confiar nela nesse momento. Ah, sim, tá. Então, a interação que se segue não é uma interação de segundos. É que inicialmente ela também não confia em você. E ela vai fazer o que ela primeiro foi pedida e o que ela foi ordenada a fazer. É tirar a menina em segurança. Como o amante, o amado dela pediu. E ela confia nele. Ela não confia em você, ela não te viu. Então, leva alguns minutos pra entender-se que... Tá bom, Constantin ficou lá. Constantin morreu. Essa pessoa que Constantin pediu que eu protegesse, confia nessa outra pessoa que tá perguntando se eu sou confiável. Certo. Eu não confio nessa pessoa, mas essa pessoa que eu estou protegendo confia. Então essa é a dinâmica que se passa em alguns minutos
Às vezes até perdura por dias, Uhum. se vocês forem ter essa caminhada juntos. Mas ela realmente não vai sair do lado da Constantina. O Selic. Mas o. Pode falar. Aquele minuto é só pro Selic, tipo, eu digo que é rápido, pro Selic não vai fazer uma rede de perguntas ou nada. Ele só quer saber se Sim. é um inimigo ou não. Que raios é? Porque a última interação que ele viu era o Constantino querendo esmagar a cabeça dela e Esmagar a cabeça dela. né? Então, ele Certo. vai tirar as duas de Alberta. Luminara. E ele vai levar as duas Aurélia. em direção Tá. à FPE. E nesse caminho, Tá. ele vai realmente perguntar e ele vai sondar cada vez mais o que raios aconteceu, quem é essa mulher e etc. Ele sempre Tá. vai estar protegendo a Constantina de algum jeito. Certo. Ele não vai abrir o que o Constantin disse. Ele não sabe quem que precisa saber que o Constantin morreu. Ele não Certo. sabe se é a FPE, ele não sabe se é os inimigos, ele não sabe se é essa mulher, ele não sabe quem é. Então ele vai guardar essa informação. Mas ele confia Com no ele. call do Ele companheiro. vai confiar no colo do companheiro. Ele vai voltar Tá. pra FPE. Ele vai dar o reporte de que o Constantin morreu segurando os caras lá dentro. Aham. E aí eu vou passar pro nosso Uau. amigo Sidney, porque Uhum. antes de chegar na FPE, quando eles estiverem perto, ele vai parar a Constantina e vai dizer pra ela que a Constantina não é um soldado, como o pai. Eu vou só adicionar uma coisa. Aham. Eu não tinha falado ainda porque a gente não tinha feito essa progressão. Conforme foi acordado entre Selic e o Chico, depois do acordo, o Chico ofereceu o chapéu dele e pediu que você entregasse isso pra Constantina. Ele vai ficar de bom grado. Ele fez o que ele tinha que fazer ali e ele sabe que você vai proteger ela. Ele já percebeu que você vai proteger ela e ele tem que fazer isso. Então ele dá o chapéu pra você entregar pra ela. Então, esse vai ser o momento. Enquanto Selic tá falando que ela não é um soldado, e ela nunca vai ser um soldado como a Ponte ou como o pai dela, que ela tava certa quando ela disse isso. Ela não é um soldado. E o Selic fala pra ela que o Selic também não é um soldado. E ele gostaria que ela continuasse não sendo um soldado. Que ao invés de ser um soldado que segue ordens no campo de batalha, que ela tinha muito potencial para ser alguém que fica acima do campo de batalha, ao invés de seguindo ordens, tomando decisões. E o Selic pergunta se em algum momento, depois que ela terminar o colégio ou o que quer que seja, se ela quiser seguir a linha da inteligência militar, que o Selic gostaria de ser o mentor dela. E aí ele entrega o chapéu do Chico. E ele diz que vai continuar mantendo a promessa dele, independente da decisão dela. Bom, a Tina, desde o momento que ela saiu lá, mesmo com as afirmações do Selic, que o Constantin morreu, ela não acredita. Ela sabe que de alguma forma ele tá vivo. Porque pelos olhos ele prometeu pra ela que ele ia estar vivo. Pelos olhos. Ela faz poucos questionamentos durante a viagem. A única coisa que ela pergunta pro Selic durante a viagem é aonde a família foi, pra onde foi a família dela, antes deles seguirem viagem. E ele pergunta, esperando a resposta, antes dela entregar as informações que ela recebeu, que ela conseguiu lá no escritório.
Ai, que Na taverna. Perfeito. Na cabeça do Perfeito. Selic, o transporte que o Selic arranjou é pra FPE. Então, o Selic vai dar pra Aham. ela aqui. Eu tô te levando pra FPE, onde Tô sua te família vai levando pra estar. sua família. Certo. E eu finalizo com uma última pergunta. Essas informações são para FPE? Que informações? As informações. Que ela conseguiu. É. Que ela Tá. conseguiu. Aham, aham. Em um momento onde o Selic já tem plena, tipo, ele não diz que são pra FPE até Uhum. eles estarem, tipo, certos de que estamos em território seguro. Em território. Quando, tipo, essa cena que eu narrei vai ser exatamente nesse momento. Então, Sim, sim, sim. antes de Perfeito. vamos entregar a missão aqui aos reports, mas no momento em que, beleza, a partir desse portão, desse lugar, é um território seguro que o Selic sabe que não vai acontecer nada. E é aí onde ele abre e conversa todas essas coisas, ele fala assim. E é onde, inclusive, ele fala: eu não sou um soldado, eu sou alguém da inteligência da FPE. Assim É, como Constantin era um soldado da FPE. E sua família vai continuar sendo protegida na FPE. ela tira uma pasta, ela já tinha deixado tudo pronto. Talvez se o Selic forçasse, ela ia entregar todas as informações, porque mais importante do que isso era a família dela. E ela não ia colocar em risco. Apesar dela confiar no Selic e no Constantin, apesar da volatilidade, ela confia e ela, tipo, só entrega a pasta. Na sequência que ele fala, ela entrega uma pasta com muito desenho técnico. Ela ficou vários dias só rascunhando, tem uma pilha ali, e ela tenta fazer correlações para facilitar quem vai pegar depois. E dá um abraço no Selic ali, sincero. E ela não responde sobre a questão da inteligência porque ela tá absorvendo. Mas ela vai pensar. Da hora. É nesse momento que ele te confirma sobre a FPE, coisas que você já imaginava, tendo as ligações que você tinha, que você também confirma uma possível ligação de Levi com a FPE. Você não sabe o meio dessa ligação, mas com tudo que você já passou, você sabe que tem muita espionagem envolvida em tudo. Constantin, quer falar alguma coisa? Eu caio no basement da taverna. Vejo a explosão em cima de mim. Ela queima uma parte do meu rosto. Eu tô todo ensanguentado, todo esborrachado. Eu vou olhar em volta, tentar sair dali Cara, ela de queima uma onde. parte do seu rosto. Enquanto eu caio. É sério que não, que esse personagem não foi baseado. Tipo, no começo lá eu voltando e falando, pô, missão impossível, não sei o quê. O cara é literalmente, com bigode e tudo, o cara é literalmente o Henry Cavill. Queimou o rosto também. Caralho, cara, vai, que delícia. Eu caio todo fudido na taverna, no basement, e eu uso os meus últimos pontos de HP que eu tenho pra ter força suficiente pra sair dali, escapar por onde Aham. puder. E eu começo uma jornada de recuperação física e intel gathering. Eu vou deixar a barba crescer, o cabelo crescer, eu vou me desfazer da minha armadura, não da minha espada. Eu vou me desfazer de tudo que me identifica como Constantin. E eu vou começar a recolher informações sobre o paradeiro da minha filha. E a minha missão agora não é mais retornar para FPE, é ir para Vorganov, ou para onde ela estiver. Tá. E eu vou continuar deixando todos acreditarem que eu morri, e Que eu vou você começar a reunir, inclusive a Ana, e só vou aparecer de novo, se eu aparecer, quando eu tiver alguma informação concreta de onde ela tá. Pra Dália e Farid, você morreu. Eu morri. Você é Ema. Tá, Para eles eu morri. tá. É isso.
duas coisas que vocês não veem, mas que acontece. Um grupo de homens aparentemente bem vestidos chega ao Distrito F, sobe um lance de escadas e bate em uma porta. Essa porta se abre e uma mulher atende. Um desses caras, óculos pequenos, bem pequenos, mas bem grossos, baixo, estatura baixa. Ele é um elfo, mas é um elfo baixo. Ele olha, senhorita Airfest, vamos pedir que a senhora nos acompanhe, por favor. Parece que temos novas informações sobre o marido da senhora. Imediatamente ela vira, contente, para trás e chama a filha dela, o filho dela, dizendo que venha comigo. Vira para esse cara e fala: vocês encontraram novas informações? Encontraram algo no náufrago? O que nós temos? Vem, acompanhe, por favor. E vocês veem eles descendo as escadas e saindo juntos em outro lugar completamente diferente. Já não em Aurélia, talvez em algum recanto da FPE. Vocês veem uma porta se abrindo depois de uma longa espera, olheiras, barulho de madeira no chão, toque, passo, toque, passo, toque, passo. Gideon caminhando por um corredor. Ele abre uma outra porta, permitem a entrada dele. Vocês veem símbolos de militares da FPE, permitem uma entrada. Ele entra nessa sala. Tem algumas pessoas na sala e cadernos e livros. Uma das pessoas no centro da sala se vira. É um homem alto, pele levemente clara, lilás, cabelos roxos e uma trança para os lados, os cabelos bem compridos, quase que até a altura da cintura. Ele olha, meio que sem entender a presença desse cara. Gideon se aproxima, ainda, né, andando com aquela dificuldade. Ele coloca um pendrive em cima da mesa. E ele não fala esse nome, ele fala um outro nome. Mas para vocês é esse nome. Cabo Victor. Pediram que eu entregasse isso para o senhor. O cara, esse Freebog olha. Eu sabia que essa parte ia chegar, eu sabia. Que merda, cara. Esse Freebog olha pra ele. E o que exatamente é isso? E pega o pendrive. Ele... Não sei. Não tenho a menor ideia. Eu... Estou entregando em pedido de um amigo. Um amigo? Esse amigo tem nome? Prefiro não mencionar, já foi bem difícil chegar até aqui. A família está esperando. E você tem nome? Eu me chamo Clayton. Eu já deixei minhas papeladas lá fora. Se o senhor precisar me contactar. E ele faz um e-mail e começa a se retirar dessa sala com alguns outros
oficiais e alguns outros soldados da FPE nessa sala fazendo coisas diversas. O Victor pega esse pendrive e coloca no bolso. E é daqui que a gente termina, de repente, essa temporada. Queria agradecer a todos vocês. E um agradecimento especial ao pessoal do Confusos e Perdidos, que nos cedeu a presença majestosa de Sidney. Salva de palmas. Agradecimento. Nosso guerreiro. Goblins.